da questão das pontes aqui na capital catarinense. Nós vamos voltar a falar com o repórter Paulo Miller, ele está ao vivo com o prefeito da capital, né, Paulo? E já soube o que aconteceu do lado direito ali? Eu já vi que está circulando ali os carros, normalmente pela Colombo Salles, né? Deixa eu te responder primeiro a pergunta da Colombo Salles. Em princípio é a questão de fluxo intenso mesmo, tá, Dino? Em princípio não tem nenhuma informação de acidente, nada parecido do lado ali da Colombo Salles. É a questão de movimento mesmo que a gente já está acostumado. Agora, com relação a esse outro assunto aqui da Pedro Ivo, está aqui comigo justamente o prefeito de Florianópolis, que apesar das duas pontes elas não serem responsabilidade da prefeitura, a prefeitura está preocupada com a situação. Prefeito, boa tarde, obrigado por atender a gente. Como eu falei, não é essa a responsabilidade técnica aqui de fazer obras aqui, não é da prefeitura, mas as pontes elas interferem diretamente em toda a cidade, né? Exatamente, mesmo sendo responsabilidade do DEINFRA e do governo do estado, como prefeito da cidade, eu sou obrigado a estar preocupado com todas as situações que afetam a cidade de Florianópolis. E nós estamos falando dos dois únicos acessos que ligam o continente até a ilha de Santa Catarina. Nós sabemos que o governo estadual, o governador assumiram recentemente, há menos de 2 meses. Nós não estamos querendo cobrar responsabilidade dos atuais gestores, até porque houve uma omissão de anos para chegar até esse estado, mas sim esclarecimentos e entender que providências vão tomar. O fato que ocorreu no dia de ontem trouxe uma intranquilidade a toda a população de Florianópolis e da grande Florianópolis. É necessário entender a real situação da ponte, né? Vir a público trazer se os problemas na junta não pode acontecer em outra junta de dilatação, soltar novos parafusos e ter a visão que vem sendo encaminhado para a possibilidade de, no mais breve possível, dar a ordem de serviço para a reforma definitiva das duas pontes. Nesse momento, então, o papel da prefeitura vai ser buscar informações, cobrar por informações concretas do real estado dessas duas pontes. Exatamente. O que nós desejamos é apenas o esclarecimento do governo do estado e a prefeitura apoiando sempre que for necessário, com a equipe técnica podendo ajudar, como aconteceu no dia de ontem, mesmo não sendo responsabilidade da Guarda Municipal, quando os primeiros veículos tiveram um problema na passagem, que furaram pneu e tendo risco de acidente, a própria Guarda Municipal adentrou a ponte, fez toda a estrutura de segurança para evitar novos acidentes, até chegar à estrutura do DEINFRA para fazer a recuperação e permitir o retorno da passagem nas 4 pistas. O nosso desejo é que, primeiro, possamos conhecer cada vez melhor uma realidade do ponto de vista técnico, já que nós somos leigos, a grande população, sob o ponto de vista de engenharia na estrutura que é apresentado, se não tem risco, o formato como vai ser feito, uma revisão para evitar o que aconteceu no dia de ontem e trazer a tranquilidade à população, permitindo que essa obra possa acontecer o mais rápido possível. O senhor voltou a falar em tranquilidade da população. Nesses poucos minutos que a gente está aqui, a gente teve em outros momentos aqui, a gente percebe que as pessoas passam de carro aqui, a todo momento gritam, a ponte vai cair. O que demonstra justamente a preocupação da população com a situação que se encontram essas duas pontes. Exatamente. A minha preocupação no dia de ontem, quando coloquei a nota, foi isso, né? Permitir que a população tenha conhecimento efetivo. Quando não se traz a público uma informação detalhada, se gera dúvida e a insegurança, né? No dia de hoje, o secretário estadual de infraestrutura vem colocando um posicionamento que já permite pelo menos ter sinais do que o governo vem fazer. Agora a expectativa é que o DEINFRA possa fazer uma revisão de todas as juntas demais, dar uma demonstração de tranquilidade que a sociedade espera e permitir cada vez mais que esses prazos estabelecidos para dar ordem de serviço possam ter sua celeridade e uma fiscalização, né, para ter uma boa execução da reforma das duas pontes. Não dá para ficar sem resposta e que esses problemas, o problema que aconteceu ontem volte a se repetir, né, prefeito? Porque recentemente até a gente teve notícias lá da Itália, naquela ponte que também se ruinou lá, né, a estrutura dela também estava comprometida, e a gente não quer que aconteça o mesmo que aconteceu lá aqui em Florianópolis. O que nós queremos saber é se o fato que ocorreu ontem tem alguma relação com o estado que se encontra de não ter conservação nas duas pontes. Esse é o primeiro ponto, tem que ser claro, não há risco, foi colocado. Depois disso, é ter noção efetiva na informação que a cidade precisa ter para ter essa tranquilidade. Eu, como prefeito, se me ficasse omisso, se não tivesse uma manifestação de cobrança desse esclarecimento, também seria cobrado por essa omissão. Então, meu papel é trabalhar de maneira conjunta, entender que é um novo governo que está iniciando agora, né, que, volto a dizer, não tem responsabilidade por uma omissão que acontece de anos, mas que, a partir do momento que está no governo, tem que trazer as informações e esclarecimentos que a toda a sociedade espera. Eu, como prefeito, tenho a obrigação de cobrar isso.
passando essa parte de cobrança das informações e esclarecimentos do que aconteceu aqui, a Prefeitura deve ter um papel mais efetivo na cobrança de que essa reforma realmente ela comece o quanto antes e termine o quanto antes também, para dar celeridade a essa garantia de segurança que a população tanto quer? Bom, a própria sociedade civil já vem cobrando isso, né? Nós estamos falando de uma ligação fundamental com a capital de todos os catarinenses, a possibilidade de ter o mais breve possível a ordem de serviço, de ter uma obra bem executada, além do controle e da fiscalização que o próprio DEINFRA, órgão do governo do estado, vai realizar na execução. Nós temos os órgãos de controle que vão estar acompanhando, o Ministério Público que vai estar acompanhando e a sociedade civil. Nós queremos uma obra de qualidade e uma garantia que possa ser realizada com a maior brevidade possível, entendendo que é uma obra complexa, em função do trânsito que passa pelas pontes, é necessário ter toda uma programação bem elaborada para minimizar o impacto que efetivamente vai acontecer, mas é necessário para a obra ser realizada. Diante de tudo isso, a Prefeitura se coloca à disposição sempre para apoiar o governo do estado no que for preciso para que a obra possa acontecer o mais rápido possível. Muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Dino, então é isso, a Prefeitura de Florianópolis também preocupada, não poderia ser diferente também nesse momento, né? Até porque as duas pontes elas são uma preocupação de toda a comunidade, de quem precisa vir lá do continente aqui para a ilha ou quem faz o caminho inverso. Afinal, essas são as únicas duas ligações ativas nesse momento e que permitem esse trajeto. Volto contigo no estúdio do Balanço Geral.